A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aí falando durante uma quarentena, sobre avivamento. E como eu já disse para vocês, o nosso objetivo é que nossa igreja viva um grande avivamento e acreditando que o Senhor está preparando esse cenário no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, que nós estamos passando na sociedade mundial. Temos falado sobre isso. Ontem à noite você ouviu o Papo Pastoral, falamos mais um pouco sobre isso e hoje continuamos ainda trazendo o assunto sobre avivamento. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o capítulo 29 de Atos. Você sabe muito bem que Atos Apóstolos é um livro que tem 28 capítulos, mas eu quero falar sobre o 29º capítulo, esse que está sendo escrito ainda. O texto que eu quero ler com vocês é de Atos 28, do versículo 28 ao versículo 31. E ele diz o seguinte: Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos começar a pensar o seguinte: o que nós temos cumprido diante de tudo aquilo que Deus, o Senhor, nos pediu? Você já parou para pensar o que você tem feito baseado em tudo que Deus pediu? Pastor, mas o que Deus me pediu? Tantas pregações você tem ouvido daquilo que Deus nos chama para a responsabilidade, daquilo que Deus pede para nós. E o que nós temos feito? Aquilo que Deus espera da sua igreja, o que você tem feito, o que você tem cumprido? Diante de um termômetro de vida cristã, onde você tivesse que olhar para si mesmo e pensar nos seus comportamentos relacionados à vontade de Deus, que nota, ou melhor, como estaria esse termômetro? Se tivéssemos que dar uma nota de 1 a 10 na sua relação de envolvimento com Deus, que nota vocês daria? Não só de envolvimento levando o crescimento dessa obra, mas também no seu envolvimento de relacionamento com Deus. A realidade é que nós precisamos entender que nós estamos vivendo um tempo, e isso me preocupa bastante, um tempo onde nós estamos escrevendo capítulos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus continua sendo escrita, ela não parou. Ela continua vivendo, ela continua tendo força, tendo continuidade. E no texto que eu acabei de ler para vocês, e o último capítulo aqui os últimos capítulos de Atos Apóstolos e o 28º, ele vai terminando com a história de Paulo, o que Paulo está fazendo. Paulo agora está preso em casa e ele está evangelizando. Atos 28, ele vai encerrando de uma maneira bastante interessante, falando de Paulo evangelizando. E se você começa a observar, parece que não há uma finalização no livro de Atos. Ele não tem uma finalização. Para você ter ideia, Justo Gonzalez, ele diz que Atos Apóstolos, em vez de terminar com ponto final, deveria terminar com reticências. Porque realmente, quando você lê a última frase de Atos Apóstolos, você não tem impressão de que terminou o livro. Não há um amém, não há uma bênção como Paulo fez em outros momentos, não há um término, você não vê uma conclusão de Atos Apóstolos. Por isso que ele traz a ideia de uma reticência. John Stott, ele diz que Atos dos Apóstolos, que os Atos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuam.
Ou seja, ele diz, olha, nunca, não acabou, acabou dos apóstolos, daquele grupo, mas não acabou os atos dos seguidores de Jesus. Ainda há uma continuidade. Não para por ali. O Werner de Boer, ele traz uma seguinte perspectiva, ele fala de um trem. Ele fala que Atos Apóstolos é como um trem que vai passando diante de várias estações e você vai andando nesse trem, olhando e vendo paisagens e você parece que você, como numa viagem, você quer parar naquele lugar, você quer conhecer melhor aquela paisagem, mas o trem precisa continuar e você quer penetrar naquela paisagem, chega numa estação, mas a parada é rápida, não dá tempo de você descer e há uma continuidade desse trem e que você precisa estar muito perceptível, porque haverá um momento que esse trem ele para e agora é você quem continua uma caminhada dando seguimento a Atos dos Apóstolos. E aí, queridos, quando nós falamos de avivamento e olhando esse final de Atos dos Apóstolos aqui, observando tudo isso, esse Atos 29, que é sobre isso que nós estamos falando, o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, o capítulo não escrito na Bíblia, mas escrito através da minha e da sua vida, algumas coisas são importantes nós entendermos sobre Atos 29. O livro, como Justo Gonzalez fala, que não deveria terminar com ponto final, mas com reticências. Em primeiro lugar, Atos 29, o capítulo oficialmente não escrito, mas que está sendo escrito com a nossa vida, com os nossos comportamentos. O capítulo 29, ele fala de responsabilidade. Ele nos chama a responsabilidade. Ele nos chama a sermos responsáveis e termos o testemunho que aqueles apóstolos tiveram. Ele traz essa perspectiva, que nós precisamos ser responsáveis no cumprimento da palavra. Nós precisamos ser responsáveis na caminhada, na integralidade do ato de levar a palavra de Deus. Ele fala, em segundo lugar, do reino de Deus que chega e transforma vidas. O livro de Atos é marcado dessa maneira. Paulo, o texto termina não com a decapitação de Paulo, mas o texto termina aqui, por isso que a ideia da reticência não há uma finalização, com Paulo evangelizando preso dentro da sua própria casa. Ele está preso, ele não pode sair, ele não pode ir para lugar nenhum pregar o evangelho, mas as pessoas vão até ele. E ele não está impedido de pregar a palavra dentro da sua casa. Ele está falando de um evangelho transformador e vidas vão se transformando através da história de Paulo. E se você for ver as epístolas paulinas, realmente você vai ver a transformação de muitas vidas. Fala do reino de Deus que chega. E parece que nós vivemos numa época que nós trazemos o reino do fulano de tal, o reino da denominação tal, mas nós não falamos do reino de Deus, queridos. O reino do fulano, da denominação, é o que é importante para nós. Nós vivemos numa eclesiolatria, nós vivemos numa pastorlatria, e nós, em nenhum momento, entregamos nossa vida verdadeiramente para o reino de Deus, que é o verdadeiro que transforma vidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque o reino de Deus, ele gera convertidos. A igreja hoje, e o avivamento, ele gera conversão, não simpatizantes. Hoje o que nós mais vemos são pessoas simpatizantes. Eu gostei daquela igreja, é legal o louvor daquela igreja, o formato do templo é interessante, eu não sei o que mais da igreja é legal,
e nós vamos simpatizando com a igreja. As pessoas vêm para a igreja porque simpatizam. Simpatizam porque a igreja traz pessoas famosas, vai ter um show do fulano de tal. Simpatizam dessa maneira, ou seja, é a lei da oferta e da procura. Quem dá melhor? Quem dá mais? Sabe? Quem traz as pessoas importantes? Quem traz os bambambãs? Quem traz os tops, os famosos? Aqueles que no Instagram têm 500 ou 1 milhão de seguidores. E nós não estamos preocupados com o que está sendo trazido, com o que está sendo pregado. O reino de Deus, ele gera convertidos. O reino de Deus, ele não gera simpatizantes. Também, e em último lugar, o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, ele fala de continuidade. De nós continuarmos aquilo que foi pedido lá atrás. De nós escrevermos ou continuarmos a escrever a história daquilo que teve início com Jesus Cristo, que teve continuidade com os apóstolos e que agora é obrigação da igreja. O meu medo é que você vê uma linda história sendo escrita depois de tanta perseguição. E depois do capítulo 29 você pode ver histórias tristes. Histórias de escândalos, histórias de uma vida que não é entregue a Deus e uma série de coisas. Como é que está a nossa vida? Sabe? Como que nós estamos caminhando? Que é esse evangelho que nós estamos procurando? Queridos, avivamento, ele tem que gerar responsabilidade nas nossas vidas. Avivamento, ele tem que gerar convertidos e não simpatizantes. Avivamento, ele fala de continuidade. Você está continuando o evangelho? Você está continuando a palavra de Deus? Você é um continuador? Você faz parte desse grupo? Ou um continuista, como muitos dizem? Né? Quando nós falamos dos dons espirituais, quando nós falamos do avivamento, eu sou um continuista? Você é um continuista? Ou você é um frequentador de igreja? Que acha bonito, como eu disse, a música, os bancos, isso, aquilo, outro. Nós fomos chamados para sermos continuistas, querido. E Atos 29 nos chama para ser continuista, porque ele não pode deixar de ser escrito. A minha pergunta para você é, você está disposto a fazer a sua parte? Porque avivamento é isso. Eu estou disposto a fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue trabalhando nas nossas vidas. E que nós possamos dizer de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, eu sou um continuista. Em nome de Jesus, Deus nos chamou para sermos continuistas. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos, ó Pai. E que nós possamos entender a responsabilidade de Atos dos Apóstolos. E entendermos que devemos continuar. Não podemos parar, Senhor, e fazer esse evangelho ser pregado. Meu Deus, que nós venhamos assumir a nossa responsabilidade e falarmos do reino de Deus, um reino que leva à transformação de vidas, que é a conversão, e não de simpatizantes, pessoas que gostam, mas que não se transformam. Um reino que nos leva à responsabilidade. Um reino, meu Deus, que faça nós entendermos que Atos, como disse Justo Gonzalez, Atos não termina com ponto final, mas com reticências, e que nós precisamos continuar a escrevê-lo. Em nome de Jesus Cristo, que nós façamos a nossa responsabilidade. Em nome do Senhor, amém. Deus te abençoe, meu querido, que você possa ter um dia abençoado, uma noite abençoada, em nome de Jesus.